Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. É sempre melhor sobrar do que faltar informação. Lembra disso? Então, mais um vídeo bônus para vocês. Agora que já estamos apresentados para volume real versus volumes por ticks, você já entendeu que no nosso caso a gente trabalha sempre com o volume real. Mas como que a gente faz para identificar isso no mercado, principalmente para quem está engatinhando? Pois é. Então certamente você vai pesquisar bastante na internet, em algum momento você vai encontrar aí, olha, utilize o indicador de volume. E aí você vai fazer isso, isso e isso, mas muita calma nessa hora, tá? Bom, a primeira coisa é que no MetaTrader a gente tem um indicador nativo de volume, tá? Então eu vou aqui em inserir indicadores, volumes e a gente tem aqui volumes de novo. Vou dar um clique, vou dar um OK, simplesmente para a gente matar a curiosidade e fica dessa maneira aqui. Ou seja, várias barrinhas na parte de baixo e até aqui nada de intuitivo, né? Bom, a primeira coisa que eu considero muito perigoso aqui, e já vi alguns vídeos falando sobre isso, é o seguinte. Olha, você já aprendeu que verde é tendência de alta, vermelho é tendência de baixa, então é só você olhar ali para o indicador de volume e você vai entender, cara, pô, se tá verde ou se tá vermelho, é alta e baixa, certo? Errado. Pois é. Bom, eu vou personalizar esse indicador. Basta dar 2 cliques em qualquer uma das barrinhas aqui, ou botão direito, tanto faz. E a gente tem assim, ó, valor superior verde, valor inferior vermelho, e a gente tem aqui, ó, volume. Então tá aqui, ó, tick, beleza? Então a primeira coisa é que no modo nativo padrão, já está errado para nós a questão do volume, que eu recomendo que você trabalhe com o volume real. Então é esse que eu vou selecionar aqui. E essas barrinhas extremamente fininhas, eu prefiro ela um pouco mais grossa. Então eu vou dar um OK e agora a gente tem então barrinhas mais grossas. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui e poxa vida, muito bacana, né? Mas conforme eu disse antes, algumas pessoas podem te ensinar de uma maneira incorreta, ou se você tentar ir pelo lado de é intuitivo, se tá verde, se tá vermelho. Olha, toma muito cuidado com isso, tá? Porque essas barrinhas, elas não querem dizer movimento aqui de tendência, etc., de compra e de venda por causa da cor. Apesar de ser uma cor nativa, é outra leitura que se faz, tá? E aqui quer dizer simplesmente o seguinte. Bom, se o movimento está crescente, ou seja, se o volume naquele momento, deixa eu pegar aqui o nosso cursor, né? Se naquele momento, né, naquele minuto, no nosso caso, o volume de contratos negociados é maior do que o minuto anterior, ele fica verde. E claro, se o volume de contratos negociados naquele minuto está menor do que o anterior, ele fica vermelho. Então isso não tem a ver com a tendência de alta ou de baixa e movimento de compra e de venda. Está dizendo simplesmente isso. Se está verde é porque aumentou o volume de papéis negociados em relação ao minuto anterior. E se está vermelho significa que reduziu. Então vamos pegar desse ponto onde o mouse já está aqui. Olha só, essa barrinha está maior do que a anterior. Então por isso que ela ficou verde. Por que a anterior está verde? Porque a anterior foi maior do que a que veio antes dela. Então sempre que aumenta o volume, a gente vê aqui na cor verde. E sempre que diminui o volume, a gente vê na cor vermelha. Então depois dessa barrinha gigante aqui, por exemplo,
o volume de contratos diminuiu. Depois diminuiu mais, Por isso que a gente tem 4 vermelhos aqui, ou seja, um na sequência do outro, sempre diminuindo. Depois um verdinho, então aumentou em relação ao minuto anterior. Essa é a leitura que se faz. Independente do trecho que você pegar aqui, vai ser sempre dessa maneira. Esquece o gráfico lá em cima, por enquanto, e faça essa leitura. Tá verde? Então é porque o volume de contratos negociados aí foi maior do que no minuto anterior. Se tá vermelho, realmente reduziu. Por que isso é tão importante? Daqui a pouquinho você vai entender. Se você for utilizar esse indicador nativo, a primeira coisa que eu recomendo que você faça, depois de já ter convertido para volume real e não volume de ticks, é justamente trocar a cor disso aqui, beleza? Então, quando eu comecei, por exemplo, eu utilizava esse indicador e eu colocava assim: se o volume é inferior, ou seja, menos contratos sendo negociados, então menos interesse por parte do pessoal em negociar ali naquele momento, pode deixar para mim, por exemplo, na cor cinza, beleza? Pode até ser um cinza mais escuro. Tem esse Jean Grey aqui, ó, fica bem no começo. Agora, se o volume estiver aumentando, se o volume de papéis negociados é maior do que o minuto anterior, coloca uma cor aqui que chama atenção. Pode ser o branco mesmo, porque comparando com o cinza realmente vai dar uma diferença muito grande. E aí você começa a ver dessa maneira aqui. Então, sempre que está branco, você já enxerga assim: caramba, aumentou a quantidade, ou seja, o volume de papéis negociados aí no mercado. Então, o interesse por parte do pessoal aumentou. E agora você começa a entender que, poxa vida, onde que faz sentido eu amarrar uma coisa com a outra? Quando você tiver uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa, das duas maneiras é interessante que você tenha um volume de papéis sendo negociados ali considerável, que o interesse do mercado venha aumentando, que seja maior do que antes. Ou seja, isso vai dar uma injetada de ânimo ali, vamos falar assim, naquela vela que antes não estava falando nada pra gente sozinho, lembra? Então o candle sozinho não diz nada, mas um candle acompanhado de um indicador de volume já te diz muito, vai falar assim: poxa vida, independente de alta ou de baixa, então nesse tipo de indicador de volume você deve esquecer se está subindo ou se está descendo. Isso tem a ver com o interesse, com a quantidade de papéis sendo negociados. É interessante que você procure então por barrinhas cada vez maiores, né? Ou que venha aumentando em relação aos minutos anteriores, ou seja, o movimento está a favor daquilo que eu estou almejando, buscando, né? Então o movimento está identificado, mas eu preciso de uma confirmação de volume para eu entender que realmente ali a coisa vai andar, não vai ficar lateralizado, não vai ficar caranguejando depois da minha entrada. E aí, é claro, existem diversas estratégias, diversos setups, etc. E eu venho trazendo aos poucos para vocês aqui, porque eu acho que a grande graça, vamos falar assim, desse mercado é isso: você se identificar com isso e ficar nessa busca, nessa coisa de caçar padrões e etc. E de repente você desenvolve a própria estratégia. Isso que é o mais legal para mim, né? Eu nunca gostei dessa coisa de ficar seguindo os outros, o que o outro tá fazendo, etc. Isso não rola, beleza? Então aqui é a primeira vez que você está vendo no canal a união dessas informações, ou seja, uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa, mas acompanhada de um volume de contratos considerável no momento da sua entrada ali, beleza? Então a gente já falou muito aqui sobre alguém jogar uma bola de boliche lá de cima do prédio, lembra? Ou atirar uma flecha de baixo para cima, né, da calçada para cima, etc. Isso aqui tanto faz a nomenclatura que você der. Eu gosto de falar, por exemplo, âncora e foguete, né? Então o foguete vai para cima, né, dá aquela turbinada. A âncora vai para baixo e quanto mais para baixo, mais rápido ela vai indo, etc, né? Então é legal isso, essas identificações. Então, identificar um padrão, identificar um movimento, agora é uma tendência
a partir do momento que eu entrar? Porque até agora eu não entrei, eu identifiquei o movimento, mas e depois que eu entrar? Eu preciso verificar se tem volume, se tem papelada entrando pesado ali, para justamente o foguetinho ter o último gás e para a âncora mergulhar um pouquinho mais. Então eu já vi o foguete subindo, ótimo, já vi a âncora descendo, ótimo também, mas eu preciso daquele restinho ali, aquele pouquinho de gás do foguete, aquele pouquinho mais de água ali para a âncora descer, né? Então é através do volume que a gente faz esse tipo de identificação. Agora, em qualquer região do gráfico? Não. A gente falou sobre as regiões mais importantes, por exemplo, né? Então aqui a gente já começa a entrar em algo bem bacana. Eu vou colocar na tela aqui os números inteiros, conforme a gente tinha visto já ao longo do mini curso. Então vou arrastar para cá, números inteiros, vai ficar amarelinho ali e beleza, né? Então perceba, por exemplo, vou pegar aqui, vou fechar essa janelinha, vou arrastar para cá. Beleza, então aqui onde a gente estava antes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui na parte de baixo uma vela muito grande, vermelha, de baixa, né? Então aqui muita gente entraria. Isso aqui, apesar da gente observar assim e olhar na tela e falar, caramba, é o maior candle que eu tô vendo aí. Muitas vezes isso acaba virando uma armadilha, porque, conforme eu disse, as regiões do gráfico variam muito e o meu setup ele é baseado principalmente nas regiões mais importantes, ou seja, nessas amarelinhas aqui, conforme eu mostrei ao longo do mini curso para vocês, né? Só estou com um zoom aqui para ficar fácil a visualização. Justamente porque quando a gente identifica regiões, então, por exemplo, aqui a gente está vendo região suportando, aí o gráfico foi para cima e de repente ele veio descendo e falou, pô, eu vou arrebentar com aquele fundo anterior ali e vamos ver qual é que é. Eu preciso de confirmações, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, aqui foi no momento em que atingiu essa linha, esse suporte que estava vindo anteriormente aqui e beleza, havia um volume legal, mas não houve o rompimento, né? Nesse momento aqui caiu a quantidade de papéis, aqui caiu de novo, aqui começou a aumentar em relação ao movimento anterior e aqui a gente tem um volume de papéis sendo negociados aqui bem considerável em relação aos minutos anteriores, um rompimento já confirmado, então eu já vi essa âncora descendo aí e aí beleza, buscar um pouquinho mais de movimento e aí a gente vê aqui então uma queda, né? Então, trabalhar com regiões é sempre muito interessante, na minha visão, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente vê a mesma linha que antes era um suporte que foi rompido, agora virou uma resistência. Então, bate, não ultrapassa, bate, não ultrapassa, bate, vai. Opa, eu preciso ver aqui se realmente haverá uma confirmação. Então, olha só o volume de papéis aqui sendo negociado. E em tempo real, isso é muito legal, porque você já identifica, por exemplo, quando essa barrinha está para ultrapassar esse anterior, por exemplo. Ou seja, o interesse está brotando aqui, o pessoal está chegando. E beleza, a gente tem um movimento curtinho aqui, mas de mais de 100 pontos, né? Lembrando que o setup do Tevo é justamente baseado nisso, né? De um pouquinho mais de 100 pontos. Então, esse tipo de cruzamento de dados, de informações, é muito interessante, né? Então aqui, vamos pegar mais exemplo para vocês internalizarem aí cada vez mais, né? Então beleza, aqui o gráfico veio para romper, né? Com essa linha que a gente tem como região importante aqui. E no momento de rompimento a gente identifica aqui então a barrinha branca, ou seja, um volume considerável, né? Para romper. Então ele rompe justamente nesse minuto aqui. Depois o mercado fica indeciso, mas aí não tem jeito, ele pega e cai. Ou seja, rompimentos, né? Quando a gente observa rompimentos com o volume, tudo fica realmente muito mais interessante, né? De novo, né? O meu setup ele é focado em regiões, então você vai ver muitos volumes assim que o Tevo não trabalhou, nem vai trabalhar e tá tudo bem, porque eu foco no menos é mais, beleza? Isso é só questão mesmo de identificação, tá?
Então, por exemplo, aqui começo do dia, ficou sambando, etc e tal, resistência, 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 vamos furar isso aí, já tinha um volume considerável aqui, de repente chegou furando com um volume considerável. E olha o que aconteceu aqui, né? Então disparou também. Então é sempre muito interessante. Então, de novo, aqui uma outra região, né? Região amarelinha aqui. Então, beleza, vamos romper? Vamos, rompeu com volume. Então eu estou sempre de olho justamente nessa questão de: tem muitos interessados? Tem muito papel sendo negociado aí? Tem. Ah, então beleza. Então, independente se é para cima ou para baixo, né? Eu preciso trabalhar com esse tipo de identificação, né? Aqui antes também, ó, por exemplo, o gráfico querendo subir, beleza, tal. Chegou na nossa região ali, opa, ficou branco, um volume aqui considerável e depois aumentou ainda. E esse gráfico continuou, então, subindo, beleza? Então, até aqui já está bem claro para vocês realmente a importância de ter volume além de ter uma linha de tendência, seja ela de alta ou de baixa, beleza? Agora eu tenho uma dica especial para vocês que, sim, com esse indicador muito simples, nativo aqui de volume, já dá para brincar legal para você operar na sua conta demo, entender mais e melhor como é que funciona, etc. Mas existe uma alternativa a essa versão que já vem com o MetaTrader e é ela que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Antes disso, vamos colocar então o nosso gráfico lá nos dados mais recentes, beleza? Eu vou clicar aqui com o botão direito em indicadores e vou tirar então esse indicador de volume, que foi muito legal até agora, mas para você conhecer o que é um indicador de volume trabalhando com o volume real. Como você já viu, é algo bem importante mesmo. Então agora a gente vai adicionar através do mercado, então exibir, navegador, vamos clicar aqui em mercado e você vai baixar aí gratuitamente, vamos colocar grátis aqui, o nome seria LT, né? L de lado e T de tevo, LT volume, tá? É gratuito, é esse primeiro aqui. Então esse fundo azul escuro com as barrinhas aqui vermelho e azul, etc e tal. Vamos clicar nele, vamos clicar aqui em download. Já está baixando para nós aqui. Já baixou. Vou fechar a nossa lojinha e agora eu vou adicionar para o gráfico então o LT volume, tá? Então 1, 2, 3 e vou dar um OK para matar sua curiosidade. E aqui basicamente a gente tem um funcionamento no modo padrão bem semelhante ao indicador nativo, né? Mas a gente vai mexer em muita coisa aqui. A primeira coisa é o seguinte, eu vou dar 2 cliques e eu poderia fazer isso aqui para vocês, por exemplo, né? O tipo, né, do gráfico aqui, ou seja, o tipo das barrinhas. A gente tem aqui, ó, tick e volume. O que a gente tem que fazer? Isso mesmo, trocar para volume real. Eu não quero volume por tick, beleza? Então, quando a gente der o OK, ele já vai alterar para nós lá. Esse esquema de cor é muito importante, porque fixa, simplesmente a gente está vendo então tudo aqui azul, que eu poderia vir aqui em cores, onde está azul eu poderia colocar, por exemplo, amarelo e beleza, ficaria assim, tá? Tem gente que utiliza dessa maneira, ou seja, eu não quero que fica de determinada cor se aumentou ou outra cor se diminuiu, etc. Então fica só no visual mesmo. Ó, aqui teve mais do que antes, aqui teve menos, aqui teve mais, aqui teve menos. E a pessoa consegue fazer essa leitura, sim, dos volumes, sem ter aquelas corzinhas. Eu acho que uma das coisas mais importantes para você internalizar aqui agora nesse vídeo é justamente isso, né? Não confunda o indicador nativo, que vem verde e vermelho, como tendência de alta, tendência de baixa. Não tem nada a ver, é quantidade de papéis negociados, se foi mais ou menos em relação ao minuto anterior. E aí, dá para usar dessa maneira aqui também, ou seja, eu só visualizo se foi mais ou se foi menos, etc. Mas se fosse para trazer isso aqui, né, eu poderia ter utilizado a versão nativa e pintado da mesma cor todas as barrinhas, beleza? Eu vou dar 2 cliques aqui de novo e a gente vai fazer o seguinte.
A gente tem aqui a questão de level, de linha, etc. Mas eu quero mostrar algo importante para vocês, que é justamente no esquema de cor, antes da gente fuçar nas outras coisas, né? Então, por exemplo, nesse color scheme que estava fixed aqui, né, fixo, eu posso colocar assim, ó, volume change. Se eu colocar volume change, você vai ver algo que já identificamos. Olha só. Então agora aqui em amarelo, ele está colocando assim, o volume foi maior do que no minuto anterior. Em vermelho, o volume foi menor do que no minuto anterior. Se eu quisesse trocar de cor aqui, eu dou 2 cliques, vou lá em cores, troco o amarelo aqui, por exemplo, por verde, e a gente teria algo muito parecido, então, com o indicador nativo. Beleza? Então, não teria muita coisa, muito motivo para utilizar isso aqui, tá? Então tem o modo fixo, todo sólido, tem o modo aqui em relação à mudança do volume e tem outros também, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, poxa, eu quero que quando ultrapassar um nível aí, por exemplo, de, sei lá, de 10 mil, né, papéis sendo negociados aí, né, a barrinha mude de cor para mim. Então eu coloco aqui, por exemplo, 10 mil, então somente quando passou desses 10 mil aí, o volume real, é que a barrinha fica pintada para mim, beleza? Ah, não, eu quero que me avisa quando passar, por exemplo, de 30 mil, né? Eu coloco aqui e as barrinhas serão pintadas de vermelho somente quando passar aí dos 30 mil de volume real de papelada sendo negociada, beleza? Outra informação bem interessante aqui. Então, além desse cross-level, eu acho muito interessante quando a gente tem assim, por exemplo, ó, candle color and size. Beleza, né? Já vimos isso aqui. Ok, show de bola. Esse candle color and size, para quem não se ligou, ele respeita a mesma coisa em relação ao gráfico lá de cima. Eu acho que vira uma grande confusão isso aqui. Já vi muitos vídeos que, poxa, dá dó da galera que assiste e comenta, agora eu aprendi e tá errado, né? Que aqui é o seguinte, se eu colocar cores, por exemplo, né? Eu deixo aqui um verdinho e coloco aqui no vermelho, por exemplo, vamos pôr um vermelho mais parecido com o de cima lá, talvez esse aqui assim. Vou dar um ok para vocês entenderem o drama aí. O que ele tá fazendo aqui para mim? A mesma cor do candle, então se o candle é de baixa vermelho, eu coloquei para a barrinha aparecer vermelha. Se o candle é de alta e é verde, aqui embaixo aparece também esse verdinho para nós. E se ele não sabe para que lado vai, né? Por exemplo, esses candles que ficam super fininhos assim, que a gente chama de nulo, né? Não vai para um lado nem para o outro, fica cinza. Mas isso aqui causa uma grande confusão, principalmente para quem está começando, né? Então, não recomendo que se faça isso, não faça essa amarração de cores, beleza? Entre o indicador de volume e o gráfico que você está vendo. Pode gerar uma confusão gigantesca, né? E aí a gente já sabe onde que vai dar isso aí. Então, o que eu acho bacana, sinceramente, nesse indicador aqui, externo ao MetaTrader, é justamente essa função aqui, ó, Cross Moving Average, né? Então eu coloco aqui e coloco aqui embaixo assim, ó, Moving Average, período. Eu posso pôr assim, por exemplo, 30. E aqui ele vai plotar no indicador para mim uma média, né, dos pontos, ou seja, dos preços negociados aí, sempre em relação às 30 barrinhas anteriores. Então eu vou dar um ok aqui para vocês verem, ó. Então, em verde aqui agora, a gente tem essa média. Então, em relação aos 30 minutos anteriores, a média. Então, ele vai traçando, né? Vai plotando isso. E eu posso colocar assim, sempre que houver um volume, olha que legal isso, sempre que houver um volume real de papéis sendo negociados acima da média dos últimos 30 minutos aqui, eu quero que ele pinte de outra cor. Então, você poderia vir aqui, vai lá em cores, por exemplo. Aqui eu posso pôr um cinza bem escuro mesmo e posso colocar aqui o famoso aqua, que é um azul bem chamativo, né? E ficaria dessa maneira aqui assim, né? Deixa eu personalizar de novo aqui e a gente vai inverter isso. Eu acabei colocando aqui
as cores erradas, né? Eu quero que fique aqua somente quando tiver um valor acima da média, né? Então, agora sim, beleza? Então, olha só, a gente tem o gráfico rolando, né? E sempre que há um volume real de papéis sendo negociados acima da média recente aí de meia horinha para cá, tá identificado assim: opa, tem muita gente entrando nisso aí. Tem muita gente aí. E se tem muito papel, geralmente a gente tem grandes instituições aí chegando pesado também no mercado. Então é muito legal quando você faz esse tipo de leitura e começa a cruzar essas informações, né? Então, por exemplo, aqui você até poderia fazer assim, ó, colocar nenhuma cor para quando estiver um volume de contratos sendo negociados abaixo da média. Ficaria desse jeito assim, ó, fica esquisito, eu sei, tá? Eu sei que fica esquisito. Mas você olha somente para o que interessa também. Então isso é bem legal também. Então sempre que tem essa barrinha agora colorida aqui, e dá para você também personalizar a cor da média, no caso está com lime green, eu posso colocar aqui, por exemplo, um amarelo, posso colocar a espessura da linha um pouco mais grossa, porque não está dando para ver nada. Então ficaria dessa maneira aqui assim, né? Então sempre que eu identifico, olha como é que uma coisa vai casando com a outra, né? Se eu identificar uma grande tendência em uma região importante do gráfico, com um volume de contratos sendo negociados acima da média, ou seja, tem muita gente negociando isso aí, pode pintar uma grande oportunidade para nós, tá? Então olha só que bacana, né? Aqui a gente vê um dia totalmente atípico, né? Foi um dia com muitas entradas, inclusive para quem está lá no canal de alertas, né? E aqui a gente começa a observar então, por exemplo, vamos aqui para dias anteriores, chega aqui, ó, tá sem as barrinhas. Aí você fala, poxa vida, cadê as barrinhas? Eu gostei tanto de aplicar isso aí, mas não tô vendo nada, né? Dá 2 cliques, você vai lá e coloca assim, ó, barras para calcular. Ele vem por padrão 1000, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, 3000. Então, trabalhando aí com o gráfico M1, você vai ter barrinhas aí de até uma semana para trás, mais ou menos, né? 5 dias aí, né? O dia de pregão, obviamente. Então é muito interessante isso, ó. Vamos pegar aqui momentos aleatórios, né? Então aqui, por exemplo, um movimento aqui de subida, beleza? O gráfico querendo subir, e realmente ele passou de uma região importante com um volume muito acima da média, né? E realmente esse gráfico acabou então subindo, né? Então olha que legal isso, né? Você vai identificando, vai falando, caramba, não tem nada de coincidência, tem muito estudo, né? E claro, a amostragem também. Então aqui, por exemplo, o gráfico estava lateralizado, beleza, né? Então havia um volume grande, beleza, mas nada de chegar em uma região importante do gráfico. E aqui, simplesmente, ó, uma vez, 2 vezes, e mostrando aqui, ó, em cima, né, acima da média, rompendo essa região importante, rompendo para baixo, né? E esse movimento veio só aumentando e a gente vê o que aconteceu aqui. Eu acho que o grande erro de quem está começando é querer operar demais, né? Quer operar o dia inteiro, etc e tal. E isso é muito perigoso, né? Que nem eu falei em relação ao foguete ou em relação à âncora. Se você pegar um foguete que está sem gasolina já, ou uma âncora que já bateu no fundo lá do mar, não tem muito mais para onde ir esse movimento, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente observa um movimento de subida, beleza, nesse rompimento de região importante aqui, um volume acima da média, ele continuou subindo e show de bola. Mas sempre tem os atrasildos de plantão, então tem gente que fala assim, pô, se tá subindo, vai subir até amanhã, não vai parar mais, e não é assim que o mercado funciona. Então chegou nessa região aqui, olha que legal, né? Uma região importante, mas totalmente sem gás para romper isso aqui. Então perceba que aqui embaixo, ó, não temos volume, beleza, acima da média. Então aqui tá assim, ó, cuidado, porque isso aqui, apesar de estar desenhando uma linha, já está sem gás, já está sem volume. Então isso que fica realmente muito perigoso para quem está iniciando aí, querendo entrar em qualquer coisa, né? Então é muito legal quando você começa a dominar esse tipo de coisa. Funciona demais mesmo.
Então aqui, por exemplo, um rompimento numa região muito importante também. E olha o tamanho, né, do volume aqui, praticamente mais do que o dobro em relação à média. Então indicava uma forte queda mesmo, e foi isso que a gente viu acontecer aqui, né? Então assim, um grande exercício para vocês fazerem aí. Então, conforme a aula anterior e essa aula bônus também, entendam cada vez mais e cada vez melhor o que o candle está contando para vocês. Entendam a importância de ter volume sendo negociado, porque tendência sem volume não é nada, beleza? Ó, tendência sem volume não é nada. Então, ok, para quem está começando, pode usar indicador de volume, não tem problema, mas usa direitinho. Agora você entendendo realmente como é que funciona aí, as várias opções de coloração e etc., para você realmente identificar quando tem gente grande trabalhando no mercado. Porque quando tá só com gente pequena, realmente a tendência é a coisa ficar abaixo da média. Beleza? Então é isso, uma aula extremamente importante para você evitar cair em muitas armadilhas que o mercado tem, e bastante. E alguns vídeos que de repente você pode ver por aí que você vai achar que está aprendendo. Cuidado. Um grande abraço e até a próxima aula.